Olá pessoas, na aula de hoje nós vamos falar sobre o conceito de cultura. O conceito de cultura é um conceito muito complexo. O conceito de cultura ele possui múltiplas facetas. Na aula de hoje nós vamos tentar abordar esse conceito a partir de uma perspectiva histórica. Vamos para a aula. É só a dúvida que nos une e nos aproxima. É só disso que precisamos. Não acredito que haja nada verdadeiro. Eu tenho muito medo da verdade. Eu tive um professor de filosofia, o padre Henrique Vaz, a quem perguntei: o que é a fé? Ele me respondeu que a fé é a dúvida, porque somente ela nos é possível. Quando uma pessoa encontra a verdade, a única coisa que ela adquire é a impossibilidade de ouvir o outro. Ela só fala, não ouve mais. Quem encontra a verdade só fala. Questionar e duvidar são elementos fundamentais para a vida humana. Nós somos seres humanos culturais e somos seres humanos históricos. Em outras palavras, nós somos atores e autores da nossa própria história. O que significa isso? Significa que muitas vezes a gente perpetua a nossa história, a gente transmite a nossa cultura geração a geração, mas também através dos questionamentos, através das dúvidas, através desses elementos que são centrais na vida humana, a gente também tem a capacidade de modificar a nossa própria história, de transformar a nossa própria cultura. Então, primeiramente, o que eu gostaria que vocês entendessem é que o ser humano ele é um agente cultural, que os seres humanos eles são seres culturais, são seres que são capazes de perpetuar, de conservar uma determinada cultura, mas também os seres humanos eles são capazes de transformar através dos questionamentos, através do ato da dúvida, ele também é capaz de transformar a sua própria realidade, a sua própria cultura. Em resumo, a palavra cultura refere-se às tradições, aos costumes, aos hábitos, às manifestações tanto artísticas de um determinado lugar, de um determinado tempo, como também manifestações cotidianas, manifestações diárias. Ou seja, todas as práticas humanas, uma vez que nós somos agentes, somos seres culturais, todas as atitudes e ações humanas que pode ser compreendida a partir de um determinado tempo, de um determinado lugar, são ações culturais. Portanto, cultura é basicamente tudo isso. Cultura é basicamente todas essas palavras juntas, reunidas em um único conceito, que é o conceito de cultura. Como havia dito, cultura é um conceito bastante complexo, cultura é um conceito bastante abrangente, que é tratado bastante na disciplina de antropologia e sociologia. A gente também, na área de história, também utilizamos essa palavra, com bastante vigor, aliás. Tratamos dela quando falamos, por exemplo, em história cultural. Mas para que vocês entendam essa palavra de maneira mais específica, ou para que vocês entendam essa palavra de maneira mais didática, vamos para o nosso quadro. Tentando definir esse conceito em uma síntese, uma apertada síntese, ou seja, quase como se fosse tirar esse conceito do dicionário, o que é cultura, podemos dizer que cultura são modos de ser e viver, criados e transmitidos de uma geração para outra, ou seja, envolve aprendizagem histórica. Abrange coisas materiais e imateriais, como artes, ciências, normas, costumes, coisas ordinárias ou extraordinárias. Envolve o que pensamos e fazemos como membros de um grupo social. Envolve as modificações na natureza e na paisagem promovidas pela ação humana. Ou seja, vamos lembrar que a história ela estuda os seres humanos no tempo. Em outras palavras, os seres humanos eles são os autores e também atores do tempo. É por conta dos seres humanos que existe história. É por conta dos seres humanos que existe também cultura.
Pois é, então conforme vocês viram aí no vídeo, somos atores e somos atores culturais, ou seja, nós atuamos, nós transmitimos culturas em todo o tempo, em todos os dias, de maneira diária, de maneira cotidiana, mas também através de questionamentos, a gente também pode modificar e transformar a nossa própria cultura. Eu havia dito, para terminar a aula de hoje, essa aula ela é pequena mesmo, eu havia perguntado ou havia pedido para vocês trazerem dúvidas. E poucos de vocês tiveram, dá para contar no dedo de uma mão, poucos de vocês trouxeram os questionamentos para que eu pudesse entender ou para que eu pudesse diagnosticar se vocês estavam tendo dúvidas ou não no conhecimento de história, ou se vocês estavam tendo dúvidas ou não em relação a esse processo de educação à distância. Como vocês não trouxeram nenhuma dúvida, ou poucos de vocês trouxeram, eu deixarei no final desse vídeo um questionamento. E esse questionamento ele não terá resposta. Esse questionamento ele ficará na cabeça de vocês e eu não irei responder. Não irei responder, pelo menos não agora. Esse questionamento eu irei precisar de 2 elementos. Uma laranja e uma nota de dinheiro, né? R$20, no caso, uma cédula. O meu questionamento é bastante simples. E o que eu quero perguntar para vocês é, afinal de contas, por que da nossa cultura, afinal de contas, por qual motivo que a gente dá valor a um pedaço de papel que tem uma nota, que tem escrito R$20, um pedaço de papel, mas é um pedaço de papel, é um simples pedaço de papel. A gente dá mais valor a um pedaço de papel do que a uma fruta, por exemplo. Uma fruta que possui vitamina, uma fruta que faz rachadinhas, uma fruta que é utilizada para vitaminas, vitamina C, uma fruta que é bastante nutritiva. Então, por que, afinal de contas, a gente utiliza uma fruta, ou melhor dizendo, por que, afinal de contas, um pedaço de papel vale mais do que uma fruta? Tenta responder essa pergunta para mim. Até a próxima. Falou!